Como? Primeiro, através da fé. Através da fé. Verso 1: os que confiam no Senhor. Palavra confiança aqui remete à fé. A primeira atitude que nós temos que ter diante das tribulações, diante da opressão desse mundo, diante da opressão de Satanás, ou diante dos vales sombrios, é nós manifestarmos a nossa fé, nós utilizarmos a fé. A fé é uma palavra que foi esquecida nesses dias. Infelizmente nós fazemos parte de uma geração incrédula, uma geração que está aí. A crise que se instalou no mundo, ela provou, ela validou, ela revelou o grau da fé da igreja moderna. É uma igreja incrédula, é uma igreja sem fé, porque essa crise que se instalou mostrou um povo cristão apavorado, amedrontado, sem esperança, com medo da morte, com medo do desemprego, sem saber onde correr, desenfreado, louco, tomando decisões, falando coisas incoerentes. Isso é uma atitude, é uma característica daquele que não tem fé, daquele que não tem bases sólidas, que não tem alicerce, que não tem confiança. Por isso muitas pessoas estão afundando nos remédios, nos antidepressivos, estão afundando em clínicas, afundando em consultas, em autoajuda, estão desesperados, arruinados. Por quê? Em razão da falta de fé. Como Jesus diz: até quando vos sofrerei, geração incrédula, geração que não crê, geração que não confia. E o Senhor está dizendo: a receita para esses dias maus é a fé, a confiança em Deus, a esperança em Deus, a fé poderosa em Deus. É tempo de você utilizar isso, meu irmão. Utilize essa ferramenta. Fé é um dom de Deus, é uma ferramenta de Deus. Tudo é possível que crê, diz a palavra. Creia, eu te convido a crer. É um convite à fé, é um convite a crer. Em tempos de adversidade, exercite a sua fé, manifeste a sua fé. O que é fé? Certeza de coisas que se espera, a certeza que aquilo que Ele prometeu, a certeza que aquilo que Ele disse, que as palavras dEle são fiéis e verdadeiras, e lançar nessas palavras uma ardente esperança, uma ardente expectativa e convicção de fatos que não se veem. Nós cremos não necessariamente daquilo que é material, daquilo que é físico, não precisa haver evidências físicas. Independente das circunstâncias, cremos. Primeira atitude, primeira ingrediente da receita para passar esse tempo: tenha fé. Você vai passar através da fé. Agora, fé no quê? Fé em quem? Fé naquilo que Deus falou. Eu, Senhor, falei, eu não revogo a minha palavra. Fé no que Ele disse, falou e tudo existiu, falou e tudo foi criado. Fé nas promessas, fé na fidelidade de Deus, um Deus que não pode mentir, não tem sombra de variação nem de mudança. Fé no que Ele falou, na sua palavra escrita, revelada ao homem, o que Ele disse. Quando o anjo diz para ele: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nessas palavras eu posso empregar a minha fé, eu posso empregar a minha confiança. Então eu atravessarei esse dia mau, através da fé. Fé nessas palavras. Essas palavras não são vãs, antes são a vossa vida. Confie nessas palavras. Fé na palavra, fé também não só na palavra, fé na aliança, fé no pacto. Nós temos uma aliança,
Ele está dizendo confiar no quê? Na aliança, mas não só na aliança, na fidelidade daquele que fez a aliança. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meu irmão, você tem em quem colocar sua fé. Fé no pacto que Ele fez, fé na aliança e na fidelidade de quem fez o pacto. Ele fez um pacto com você e Ele é fiel para cumprir todos os termos deste pacto. É assim que o justo não se abala, é assim que atravessamos dias maus, com fé na palavra, fé nas promessas, fé no pacto, fé também em quem? Não só no que, mas em quem escreveu os termos do pacto, em quem criou a aliança, em quem colocou ela no nosso dedo. Eu, Senhor, não mudo, por isso, ó Jacó, não sois consumidos. Fé num Deus que não muda, que não tem sombra de variação, nem de mudança. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Nele você pode confiar, porque Ele não muda. Está aí 3 coisas para você colocar fé: na palavra, na aliança e no Senhor da aliança. São tempos onde nós precisamos crer. É um tempo de crer, meu irmão. Creia, eu quero chamar você à fé. É um tempo de lançar sua confiança no Senhor. Pare de ler os jornais, pare de ouvir as pessoas, pare de dar ouvido a tudo quanto é gente, aos gurus, às notícias, ao rádio, aos cunhados. Vai ouvir a Deus, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, vá à palavra de Deus e nela você tem um porto seguro, nela faça o seu acampamento, nela se instale e se estabeleça. Creia, meu irmão, fé. É um tempo de fé. Você mudou, mas Deus não mudou. As leis mudaram, mas Deus não mudou. O mundo mudou, mas Deus permanece no seu trono, inabalável, e Ele não muda. O que Ele prometeu para o seu povo: reine e governe o regime que governar, Ele não mudará. Ele cumprirá tudo. Através da fé. Primeira atitude. Agora, o salmista vai mostrar 3 consequências que ocorrem na vida daquele que tem fé, daquele que crê. 3 consequências ou 3 benefícios para aquele que crê, para aquele que confia. Primeiro benefício, tem 3 benefícios. Primeiro benefício: estabilidade. Deus promete aquele que põe nele a confiança, aquele que põe nele a fé, aquele que se debruça nesse livro e não vê como meras palavras escritas, mas como as palavras de Deus. Ele faz uma promessa, ele traz 3 benefícios. O primeiro deles, estabilidade. Verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Como o monte de Sião. Esse salmo é chamado também um salmo cântico de romagem. Era um cântico que os judeus estrangeiros cantavam quando saíam das suas terras, fazendo uma romaria para Jerusalém, nas festas Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Era como se Jerusalém fosse franca e esses judeus morassem, por exemplo, em Porto Ferreira, ou morassem, por exemplo, em Passos, e houvesse uma festa aqui, e eles viessem de lá, fazendo uma romaria, até aqui onde a festa ia ser Tabernáculo, Páscoa ou Pentecoste. No caminho, esses peregrinos, esses romeros, cantavam esse salmo, eles entoavam este salmo, e quando eles iam rumo a Jerusalém, eles viam o Monte Sião. Havia uma cadeia rochosa, uma cadeia de montes que envolvia Jerusalém, e um desses montes era chamado Monte Sião.
E ele está dizendo, e ele escreve dizendo assim: está vendo aquele monte estabelecido ali? Ele é uma rocha, ele é um monte rochoso, bem firmado no chão. É um monte que ele ignora as provações que vêm sobre ele. Ou seja, quando vêm os ventos, quando descem as chuvas, quando correm os rios, ele não sai do lugar, ele não se move, ele não se abala, ele não sente medo, ele não sente temor, ele não sai do lugar, ele não se move. Quando há um tremor na terra, ele não treme, ele está fixo, ele está ali como uma rocha, erguida, erigida, estabelecida, inabalável. E o salmista está dizendo: aquele que põe a fé no Senhor se torna como aquele monte, ele se torna como uma rocha. Venham as provações, desçam as chuvas, corram os rios, soprem os ventos, e ele permanecerá firme, ele não se abalará. É isso que o Senhor promete àqueles que crê. Ele torna você um pangaré, torna você um medroso, um choramingão, faz de você uma rocha, faz de você um monte, faz de você um Everest, de modo que você não se abala. Então ele promete estabilidade. A fé produz estabilidade, produz firmeza. Muitos crentes estão cambaleando, estão balançando, estão tropeçando por falta de confiança, por falta de esperança no Senhor, nas suas promessas. Então a primeira promessa que a fé traz: estabilidade, firmeza. Ele te faz uma rocha inabalável. Veja, meu irmão, as provações são consideradas como chuvas, furacões, tempestades, terremotos, tremores, abalos sísmicos. Isso, quando acontece, faz o quê? Se isso vem, por exemplo, numa cabana, ou vem num comércio que a estrutura não está bem colocada, tem um pedreiro ali, se faz ali uma casa sem colocar os alicerces corretos, o que acontece? Se vier uma chuva forte, um vento, ou um tremor, que quando ela vai rachar, ela vai cair, está sem bases. Assim é com um crente imprudente, que não lê a Bíblia, que não ora, que não confia no seu Deus, que pensa que o seu Deus está dentro de uma caixinha de sapato, que pensa que ele veste de vermelho e grita ho, ho, ho. Ele vai se abalar diante da menor brisa, mas aquele que põe sua fé no grande eu sou, no grande Yahvé, venham os tremores, os vendavais, pode arrancar um pedaço da vela do barco, uma corda pode se fender, mas ele permanece de pé, ele não se abala, ele é tornado uma rocha. E quanto tempo dura isso? Essa promessa para o que crê se tornar uma rocha, ela vai até onde? O texto diz, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Outras traduções: mas permanece para sempre. Para aqueles que creem, há uma segurança eterna. Há, meu irmão, uma segurança eterna para os que creem. Quando é que eles não se abalarão? Para todo sempre. Hoje, amanhã, depois de amanhã, vem essa prova, vem outra peste, vem outro problema. Lá estará o crente de pé. Ele não se abalará, mas permanece para sempre. Aqui dá a ideia também da doutrina da perseverança dos santos. O que é isso? Será que eu vou cair? Será que eu vou pecar? Será que eu vou desviar? Será que eu vou chegar até o fim? Meu Deus, a prova é muito grande, emocional, financeira, física, espiritual. E se eu cair? E se eu sucumbir? O texto está dizendo não. Se a sua esperança está colocada no Senhor, se a sua fé está colocada no Senhor, meu irmão, você não cairá. Fé aqui fala de duas coisas. Primeiro, a fé salvadora. Se você foi salvo pela graça de Deus, continuará salvo até o último dia, porque aquele que começou boa obra em você, a completará até os dias de Cristo, de modo que ninguém, meu irmão, pode te separar do amor de Cristo. Mas essa fé não só te salva, essa fé também te livra, essa fé também te guarda das tempestades. E quando? Para sempre.
Você quer ver como é que é uma verdade o que eu estou pregando?